Sejam muito bem-vindos ao canal, rogai por nós. Hoje, mergulharemos na fascinante história de um dos santos mais venerados da cristandade, Santo Antônio, o santo dos milagres e doutor da Igreja. Preparem-se para uma viagem emocionante, através de alguns dos eventos extraordinários que marcaram a vida desse venerável homem de fé. Reservamos um momento especial no final do vídeo, oração poderosa a Santo Antônio, para alcançar uma graça. Convidamos a cada um de vocês a permanecer até o final, unindo-se a nós em uma prece fervorosa, buscando a intercessão deste santo para as suas próprias necessidades e anseios. Aproveitem para compartilhar seus pedidos de oração nos comentários, pois estamos aqui como uma comunidade unida em fé. Não se esqueçam de se inscrever no canal, rogai por nós, para receberem mais conteúdos inspiradores como este. E claro, deixem aquele like amoroso, para fortalecermos juntos nossa rede de orações. Nas entranhas da história cristã, emerge um personagem cuja vida e feitos transcenderam os limites terrenos. Conhecido por duas formas, Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, um dos santos mais populares da Igreja. É uma figura venerada que desafia o tempo com sua aura milagrosa. Nascido para iluminar o mundo com a luz da fé, sua jornada é uma epopeia de devoção, compaixão e prodígios, que ecoam até os dias de hoje. Nascido em Lisboa, Portugal, com o nome de batismo, Fernando de Bulhões. Sempre acreditou-se que o santo havia nascido no ano de 1191, porém, na comemoração dos 750 anos da morte de Santo Antônio, em 1981, o Vaticano autorizou uma exumação científica de seus restos mortais. Segundo o relatório, foi constatado que o frade não morreu com 35 anos, como se acreditava, mas com 40 anos. Como a data da morte é extensamente comprovada, a hipótese mais provável é que ele tenha nascido anos antes, provavelmente no fim dos anos 1180. Fernando de Bulhões iniciou sua jornada como um filho de família nobre. Contudo, ao ingressar na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, ele encontrou sua verdadeira vocação. Inspirado pelos mártires cristãos e sedento por uma vida de renúncia, Fernando dedicou-se ao serviço religioso, adotando o nome de Antônio. Em sua jornada monástica, Santo Antônio foi enviado para Marrocos, mas seu destino o levou a adoecer gravemente, forçando-o a retornar a Portugal. Durante a viagem de volta, uma tempestade desviou sua embarcação para a costa italiana, onde ele encontraria seu verdadeiro chamado. Em uma parada em Forró, Santo Antônio foi convidado a pregar durante uma ordenação sacerdotal, revelando uma eloquência divina, que impressionou a todos. Esse evento marcou o início de sua notoriedade como um pregador fervoroso. Dizem que quando ele começou a pregar, as pessoas se maravilhavam de sua pregação. Quando ele morreu, um dos pedaços que ficaram mais intactos do seu corpo foi justamente a língua, encontrada na exumação, realizada 40 anos após a morte do santo. Chamado de martelo dos hereges, Santo Antônio usou sua voz para defender a ortodoxia católica e combater a heresia. Seus sermões eram tão impactantes que, em uma ocasião, ele converteu uma família de heréticos ao catolicismo apenas com suas palavras. Esse dom de persuasão não se limitava apenas a humanos. Santo Antônio foi encarregado da ação apostólica contra os hereges na região da Romanha e no norte da Itália, quando se tornou extraordinário pregador popular. Em Rimini, os hereges impediam o povo de ir aos seus sermões. Então, ele apelou para o milagre. Foi à costa do Adriático e começou a pregar aos peixes, que acorreram em multidão, mostrando a cabeça fora da água. Este milagre invadiu a cidade com entusiasmo e os hereges ficaram envergonhados. Um dos milagres mais famosos foi o Milagre Eucarístico de Rimini, ou chamado Milagre da Mula. O milagre eucarístico aconteceu quando Santo Antônio foi desafiado por um certo Bonovilo para provar que a doutrina sobre a presença real do corpo de Cristo na comunhão era verdadeira. Outra biografia antiga de Santo Antônio
A assídua traz as palavras ditas por Bonovilo no desafio. Irmão, digo-te diante de todos, acreditarei na Eucaristia se a minha mula, que deixarei sem comer durante 3 dias, escolher a hóstia em vez do feno que lhe darei. Se o animal tivesse, portanto, deixado de lado a comida e ido adorar o Deus pregado por Santo Antônio, o herege converter-se-ia. O encontro foi marcado na Praça Grande, hoje em dia Praça dos Três Mártires, atraindo uma multidão enorme de curiosos. No dia combinado, portanto, Bonovilo apareceu com a mula e com o feno. Chegou Santo Antônio que, depois de ter celebrado a missa, trouxe em procissão a hóstia consagrada dentro do ostensório até a praça. Diante da mula, o santo disse, em virtude e em nome do Criador, que eu, por mais indigno que seja, tenho realmente nas mãos, te digo, ó animal, e te ordeno que te aproximes rapidamente com humildade e o adores com a devida veneração. O animal, apesar de faminto, deixou de lado o feno e aproximou-se para adorar a hóstia consagrada, de tal modo que inclinou os joelhos e a cabeça, provocando a admiração e o entusiasmo dos presentes. Santo Antônio não se enganou ao julgar a lealdade do seu oponente, que, ao ver o milagre, se lançou aos seus pés e abjurou publicamente os seus erros, tornando-se a partir daquele dia um dos mais fervorosos cooperadores do santo taumaturgo. Um aspecto marcante, simbolizado na imagem de Santo Antônio, é o menino Jesus. Diz-se que, certa vez, Santo Antônio precisou ficar hospedado em Pádua. Foi a família de um senhor nobre que o acolheu em sua casa. Uma noite, o fidalgo, vendo do lado de fora do quarto de Frei Antônio alguns raios de luz, decidiu se aproximar dos aposentos. O homem ficou surpreso com o que viu. O santo estava segurando nos braços um gracioso menino que suavemente o acariciava. O Senhor, então, entendeu que o próprio menino Jesus apareceu ao santo para consolá-lo pelas fadigas sofridas em suas missões e pregações. Depois do êxtase, o Frei Antônio procurou o nobre senhor, dizendo que sabia que ele o havia observado durante a aparição. E pediu que o homem não revelasse o que tinha visto. O Senhor então revelou o fato somente depois da morte do santo. Outro símbolo muito forte de Santo Antônio é o lírio, utilizado na Igreja Católica como sinal de pureza. Diversos santos têm o lírio, por exemplo São José, esposo de Maria. É um símbolo de pureza, mas também de castidade. Santo Antônio, um homem entregue a Deus, nunca se casou, mas também tinha um coração em festa, puro. Uma das formas que Santo Antônio tornou-se muito conhecido é como santo casamenteiro. Isso foi consequência do santo ter vivido a experiência de se aproximar de uma necessidade bem específica do povo. Conta-se que, no período em que ele vivia, existiam algumas mulheres que não conseguiam se casar, porque não tinham dote para poder realizar esse sacramento. Santo Antônio recorria à generosidade das pessoas para fazer com que as mulheres tivessem condições de se casarem. Esse gesto do santo mostra que ele não só arruma casamento, mas escuta o sofrimento das mulheres que necessitam de um auxílio. Santo Antônio intervém como grande protetor nas relações matrimoniais. Sua morte prematura ocorreu em 13 de junho de 1231, mas seu legado transcendeu a mortalidade. Em 30 de maio de 1232, menos de um ano após sua morte, Santo Antônio foi canonizado pela Igreja Católica. É considerado o processo de canonização mais rápido da história dos santos lusófonos. Santo Antônio, o Santo dos Milagres, continua a inspirar milhões ao redor do mundo, sendo celebrado anualmente em 13 de junho. Sua vida extraordinária é um testemunho da força da fé, da compaixão e do poder da intercessão divina, guiando gerações através da espiritualidade e do amor ao próximo. Chegamos ao final desta emocionante jornada pela vida de Santo Antônio. Agora, convidamos cada um de vocês a um momento especial de oração, dedicado a Santo Antônio. Independentemente das adversidades que enfrentamos, confiar na intercessão celestial
pode trazer conforto e esperança às nossas vidas. Antes de iniciarmos a oração, gostaríamos de incentivar a todos a compartilharem seus pedidos de oração nos comentários. Estamos aqui como uma comunidade, prontos para nos apoiarmos mutuamente em oração e compaixão. Lembrando que a oração é uma ponte que nos conecta ao divino, e a intercessão de Santo Antônio é conhecida por trazer auxílio em momentos de dificuldade. Que este momento de oração fortaleça nós os espíritos e nos guie na busca pela paz interior. Agradecemos a todos que acompanharam este vídeo. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam de se inscrever no canal Rogai por Nós para mais conteúdos inspiradores. Deixem seu like se gostaram desta experiência espiritual. Oração a Santo Antônio, para alcançar uma graça. Créditos da oração ao Padre Reginaldo Manzotti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, recorremos a vós porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor comparado ao amor de Cristo para com a Igreja. Abençoai todos aqueles que se sentem chamados ao matrimônio. Santo Antônio, ajudai que o namoro e o matrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero e pela verdade constante. Coloque no coração dos namorados e dos casais verdadeiros sentimentos de afeto. Fazei com que contemplem um ao outro e busquem uma união abençoada por Deus, para que os namorados e os casais sejam capazes de vencer os possíveis problemas familiares e conservem sempre vivo o amor, para que nunca falte a compreensão e a harmonia familiar. Glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai deste mesmo Jesus a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Faça agora o pedido da graça. Santo Antônio, vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos de quem agora vos implora, mas antes fazei valer o vosso grande prestígio junto a Deus para atender-me nesta insistente súplica. Santo Antônio, pedimos por aqueles que desejam um matrimônio, que encontrem pessoas que venham formar uma família católica. Por aqueles que a vida lhes deixou só, separados, solteiros e viúvos, que encontrem a felicidade nesta forma de viver. Santo Antônio, proteja e defenda de todos os perigos, afaste de mim e do meu lar todas as tribulações. Me proteja em todos os empreendimentos, me inspire na prática do bem e na busca da vida eterna. Santo Antônio, rogai a Deus pelos namorados. Santo Antônio, rogai a Deus pelos casais. Santo Antônio, rogai por nós. Amém.